Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática de processo civil. Hoje a gente vai continuar com o tema das normas fundamentais, que está relacionado à constitucionalização do sistema. E relembrando aí para vocês o que isso significa. Isso quer dizer que as normas, surgidas após a Constituição Federal, ela tem uma forte influência da Constituição, trazendo inclusive princípios, previstos na Constituição para o próprio Código. E aqui no processo civil, no Código de Processo Civil, é um exemplo bem claro, a gente consegue observar isso, principalmente nesse início aqui das normas fundamentais, que é o que eu estou explicando para vocês e o que a gente vai finalizar aí ainda hoje. Esse título, ele possui alguns artigos aqui. A gente parou no artigo 9º e vou explicar para vocês até o artigo de número, como ele é bem dividido, até o artigo de número 12, que se divide aí em mais 6 parágrafos, que é um artigo um pouquinho mais extenso. Só retomando lá no artigo 9º, e explicando aqui direto do próprio código para vocês saberem como que funciona essa parte prática, para que quando vocês forem o profissional aí da área de vocês, um técnico jurídico ou um advogado ou outra profissão que utilizem dos códigos, utilizem do direito assim mais a fundo, como que vocês passam a interpretar a lei, como que vocês podem utilizar. Então, o que isso significa dizer? Quer dizer que quando eu vou montar determinado processo, determinada defesa, eu vou lá no Código de Processo Civil, no Código Civil, Código de Processo Penal, Código Penal, utilizar aqueles artigos que vão servir aqui para o meu processo, para a minha defesa, eu sendo autora, eu sendo ré. Então, quando vocês forem fazer a avaliação também de vocês, eu quero que vocês tenham a noção e essa familiaridade com o código, com o vade-mecum de vocês, com o link, com a lei na internet, com a lei online, Lembrando que se vocês forem pegar a lei online, de preferência, consultem através do site do Planalto, porque aí a gente tem mais certeza que não há uma alteração no texto, correto? Retomando, lá no artigo 9º, só repassando de uma forma bem rápida, aí novamente, eu estava explicando para vocês quais são os fundamentos processuais, e o artigo 9º, ele diz da seguinte forma: não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, é uma garantia que a Constituição traz e que o Código de Processo Civil reproduz. A gente não tem o contraditório e a ampla defesa? A parte ser ouvida é a atuação do contraditório e da ampla defesa. Como que eu, juíza de direito, vou proferir uma sentença sem que eu tenha escutado a outra parte? A gente, na vida prática, não temos os dois lados da história, os dois lados da moeda. Na parte do direito, na lide, também se dá da mesma forma. As duas partes têm a sua versão e nem sempre aquilo que o autor alega quer dizer que seja verdade, a verdade real da coisa. Então, tem aí a máxima, o ditado popular, inclusive. Tem a versão do autor, tem a versão do réu e tem a versão real dos fatos, do que realmente ocorreu. Então, esse artigo 9º, ele diz, em regra, que as partes, que a sentença, para ser proferida, o juiz deve ouvir as partes. E põe alguma exceção. A gente não tem, por exemplo, algumas situações que exigem urgência, emergência. Às vezes a gente não tem uma determinada situação de saúde ou questão de abuso, assédio sexual contra uma criança, contra uma pessoa, e a gente precisa dessa sentença o mais rápido possível. Como que eu, juíza, vou esperar outra parte ser citada, comparecer em juízo para eu decidir essa questão? Se eu não decidir agora, vai trazer danos irreversíveis a essa pessoa, a esse autor.
Então, a lei prevê uma exceção para mim, juíza. Quando houver o caráter de urgência, né, quando houver o caráter de emergência, eu, juíza de direito, estou fundamentada pela lei e posso proferir a minha decisão. Claro que fundamentada, tá? Mas é uma exceção à regra aqui do contraditório e ampla defesa e de se ouvir a parte contrária. O artigo de número 10, ele diz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, aqui é uma continuação também aí desse direito de defesa das partes. Então, diz aqui que o juiz, nem na primeira, nem na segunda, nem na instância superior, ele pode definir a sua decisão com esse fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, além da sentença de fato, da sentença lá no final do processo, durante o processo também, o juiz não pode deferir uma determinada decisão sem que a parte pudesse se manifestar. Então, por exemplo, há uma decisão interlocutória onde não permite com que o cliente, o autor, tenha direito à justiça gratuita. Eu, advogada, pedi para o meu cliente, a justiça gratuita e o juiz negou. Essa negativa, que é uma chamada de decisão interlocutória, que é uma decisão dada no decorrer do processo, tá? É uma decisão que não se assemelha à sentença. Dessa decisão também de negar a minha justiça gratuita, eu tenho que ter a possibilidade de ser ouvida pelo juiz. E se nessa oitiva ele não mudar, mesmo assim, a opinião dele, eu posso, através do recurso, através de um agravo, pedir para o juiz da instância superior me conceder essa justiça gratuita, ou ele vai reformar essa decisão interlocutória, ou ele vai permanecer com a decisão interlocutória. Artigo de número 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Não falei que há uma constitucionalização de todas as leis surgidas após a Constituição? Aqui a gente tem o princípio da publicidade e aqui a gente tem o princípio também da fundamentação. Então, a regra todos os atos processuais serão públicos, com exceção, claro, de alguns atos aí, de algumas situações sigilosas, como, por exemplo, um menor dentro dessa ação, dentro dessa demanda judicial. Então, quando há um menor, há um sigilo de justiça, ou segredo de justiça. Ou quando há uma pessoa, por exemplo, politicamente exposta, uma pessoa famosa, normalmente ela consegue também o segredo de justiça, porque aí tem a imagem e o nome dela nessa questão, e é muito importante preservar. Além da publicidade, aqui a gente tem a decisão fundamentada, que significa dizer que toda decisão dada pelo juiz tem que vir de um porquê, tem que vir de uma motivação. O juiz não pode falar simplesmente, olha, eu vou negar a sua justiça gratuita e pronto. Ele pode negar a justiça gratuita desde que ele fale o motivo. Então, ele deve fazer da seguinte forma: eu nego a sua justiça gratuita porque, observando na sua carteira de trabalho, observando nos seus extratos bancários, eu vi que você tem uma renda boa. E essa renda aí, ela é alta, então dá para você pagar a justiça, dá para você pagar o Tribunal de Justiça todas as custas aqui. Você não é pobre na concepção da lei, você tem dinheiro para efetuar o pagamento, então eu vou negar a sua justiça gratuita, tá? De acordo com o artigo tal. Esse artigo 11, ele é composto de um parágrafo único, e ele diz da seguinte forma: nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, dos defensores públicos ou do Ministério Público. Assim como eu falei, a publicidade, o ato público é a regra, mas toda regra para o direito comporta uma exceção.
E a exceção trazida aqui dessa publicidade são os atos com o segredo de justiça. Como exemplo, novamente, o menor aí dentro do ato processual, a justiça consegue e concede esse sigilo. Artigo número 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença ou acórdão. A gente tem o princípio da celeridade, mas muitas vezes a gente observa que um determinado processo ele tem a sua resolução mais rápida do que outros. Então isso vai de acordo com o número de processos que existem lá na vara, isso vai de acordo com a complexibilidade do processo que está sendo discutido, tá? Então, uns exigem mais demora do que os outros. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Então, mais uma vez aqui, a gente está reafirmando o princípio da publicidade. Em regra, se você aluno, tem interesse em olhar determinado processo, você pode acessar ao site do Tribunal de Justiça, jogar o número do processo, o nome do advogado, ou o nome da parte, ou o documento da parte, e ter acesso a esses autos. Ou você pode ir até o cartório competente, lá de determinado Tribunal de Justiça, de determinada vara, e solicitar, tá? Você dá uma olhada no processo. Normalmente, acadêmicos do direito fazem bastante isso, porque precisam entregar horas complementares, precisam estagiar para conseguir o seu diploma, então eles fazem bastante essa carga processual. O parágrafo 2º, ele diz que estão excluídos da regra do caput. O caput, lembrando que é aquele texto que vem lá na cabeça do artigo, tá? O artigo 11, o artigo 12 aqui no caso, ele traz o seu próprio texto. E esse próprio texto, essa cabeça, tá? Que dá origem a todo o corpo, ele é chamado de caput. E a exceção a esse caput que eu li, do artigo 12 aí com vocês, diz da seguinte forma: as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, tá? É uma exceção a essa ordem, tá? A essa ordem de celeridade. Então, por exemplo, há um processo muito complexo. Então, é óbvio que esse processo, onde há um acordo ou não, e eu só preciso homologar, é óbvio que esse processo vai ser concluído muito mais rápido do que esse outro aqui que eu preciso analisar toda a questão, todos os fatos, todos os direitos, tá? Então, excede essa regra. O processo, ele tem uma ordem, tá? Em regra, chegou o primeiro, será concluído primeiro. Só que aqui, uma das exceções quer dizer que o acordo, ele vai ser homologado, tá? Assinado pelo juiz antes de outro determinado processo. Outra exceção também, o inciso número 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, existe lá uma determinada demanda, tá? Em que nessa demanda existem reiteradas outras decisões relacionadas a esse fato semelhante. Então, uma exceção à regra, tá? Que vai aí andar um pouquinho mais rápido, são essas decisões, que existem essas práticas reiteradas, tá? Que ocorreram outros casos antes, e o juiz vai analisar essa demanda aí para discutir esse tribunal aqui, essa vara. Ele vai de acordo com essas decisões reiteradas ou ele vai contra? Então ele já pega e dá a decisão dele. Inciso 3º. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Também é a mesma situação, só que com caso de recurso. O inciso 2º, ele fala da petição normal, e o inciso 3º, ele fala relacionado ao recurso também. Recursos onde houveram práticas reiteradas sobre assuntos semelhantes.
O 4. As decisões proferidas com base no artigo 485 e artigo 932. Eu não falei para vocês que quando você está lendo determinado artigo, ele vai remeter a outro determinado artigo para você conseguir entender ou não? Então, o vade-mecum ele é assim, você está aqui lendo esse determinado artigo, daqui a pouco ele vai te remeter lá para o meio do livro, depois ele vai fazer você voltar, tá? Se você não fizer isso, você acaba não entendendo determinado conteúdo. Então, um dos motivos também pelo qual eu estou explicando pela própria lei para vocês, para que vocês tenham acesso, saibam manusear e saibam entender o código. O 5, o julgamento de embargos de declaração. Embargos de declaração são, por exemplo, decisões, né, que nessa decisão não ficou muito clara a fundamentação do juiz. Então, ele vai ter que dar uma prioridade para que aí sim a parte fala: eu entendi o que você falou, pode permanecer assim mesmo. Ou a parte pode falar: eu não entendi o que você falou, então eu vou entrar com outro recurso. E para que isso é necessário? Julgar os embargos infringentes primeiro. Porque se ele não julgar, o seu prazo recursal, muitas vezes ele acaba passando e ele te prejudicaria como parte, entendeu? Então ele tem que dar uma prioridade a também determinados recursos para que você não perca prazos mais para frente. O julgamento do agravo interno também, como eu disse, alguns recursos eles são necessários para que vocês não percam o prazo, por exemplo, de uma apelação, que é um prazo irreversível. Então, esses recursos aqui, ele tem até um prazo mais curtinho. Por exemplo, na esfera penal, surgiu uma determinada sentença, eu tenho 2 dias para ingressar com os embargos de declaração, porque eu preciso entender de uma maneira muito rápida aquilo que o juiz sentenciou para mim e consiga, a partir daí, através desse entendimento, eu permanecer com a decisão dele, porque foi favorável a mim, ou interpor um outro tipo de recurso sem perder o prazo recursal. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, os juízes, não sei se vocês sabem, mas atualmente, com o surgimento do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, eles têm metas a serem batidas. Então, de acordo com essas metas, o juiz pode adiantar determinado processo ou não. Eu acredito que essas metas foram criadas para que os juízes não fiquem fazendo corpo mole e deixem de analisar determinadas questões. Então, por exemplo, o CNJ pode falar: olha, juiz, nesse mês aí você tem que analisar e finalizar, pelo menos aí, dar 20 sentenças relacionadas à questão de guarda. Então, essa é a sua meta a ser batida. Se vira aí, dá seu jeito e eu quero essa meta, tá? 20 sentenças no mínimo para casos onde as pessoas pedem guarda de crianças que sofrem assédio. Então, vamos acelerar. O último aqui, desse caso, penúltimo, tá? O 8, inciso 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. O 9, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Então, isso daqui eu já falei para vocês, essas causas que exigem urgência, emergência, elas serão julgadas de uma forma antecipada. O parágrafo 3º, após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Então aqui ele vai reiterando, tá? Tudo aquilo que ele falou. Se você concluiu determinado processo, tá? Primeiro do que outro, você vai ter que julgar esse processo. Existe, não sei se vocês já acessaram o site do TJ, mas em determinado momento fica como status lá, conclusos para decisão. Então, se esse concluso para decisão surgiu primeiro do que outro processo, eu tenho que analisar esse primeiro, tá? Eu não posso pular uma sequência, senão imagine a bagunça que não ia ficar. Imagine o quanto de gente seria deixada para trás, até mesmo por causa de esquecimento, né? São muitos processos. Então, o juiz, como ser humano, poderia deixar passar algum processo
na frente de outro. O número 4. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar na reabertura da instrução ou conversão de julgamento de diligência. Mais uma vez, o parágrafo 1º aqui, ele diz que a lista dos processos aptos a julgamento deverá permanentemente, à disposição para consulta pública em cartório e na rede de computadores. Então aqui ele reitera mais uma vez esse parágrafo 1º, e ele vai sempre dizendo: juiz, respeite a determinada ordem, respeite se o processo chegou primeiro, tenta analisar aí primeiro, para que não fique uma bagunça e para que a parte também não fique esperando por muito tempo. Decidido, agora o parágrafo 5º, decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição que anteriormente se encontrava na lista. Então, o parágrafo 4º diz da seguinte forma: você tem uma determinada ordem a ser cumprida, tá? Se nessa determinada ordem uma das partes fala: olha, não estou de acordo com essa determinada parte aqui, então, excelência, eu quero que o senhor, faça uma nova análise. Nessa nova análise, o processo vai demorar um pouquinho mais do que o outro que está no seu andamento comum, no seu andamento normal. Analisada essa questão aqui que a parte pediu, por exemplo, olha, juiz, não entendi essa parte, analisa mais uma vez aí para mim, olha, o meu pedido lá, ele não foi nem observado, o senhor nem fez a leitura, então olha lá de novo, porque essa decisão interlocutória aqui se deu de uma maneira errada, tá? Não me agradou. Então, o juiz vai voltar para analisar. Após essa análise, o processo ele volta para a posição que estava. Então, pode ser que o outro tenha andado um pouquinho mais, mas analisou, aí ele vai ter o seu procedimento e o seu prosseguimento considerado normal novamente. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou conforme o parágrafo 3º, o processo que, inciso 1, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação de instrução, inciso 2º, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º. Dessa parte aqui para vocês, o que eu quero que vocês façam aí como lição. Sempre que um determinado artigo citar outro do que eu fiz a leitura aqui, então eu quero que vocês, através do código, vão e se remetam até esse outro artigo para que vocês entendam todo o conteúdo, tá? Então, fazendo a leitura de um artigo, se ele te remeter, se ele falar, isso depende desse artigo, então eu quero que vocês vão até esse outro artigo, até vocês manusearem bem o código de processo civil de vocês e também os demais códigos. E outra coisa, essa parte aqui que eu expliquei para vocês são para que vocês observem, que muitas coisas e a base legal é a Constituição, e aqui a gente consegue observar até de uma maneira bem clara quais são os princípios constitucionais que trazem no seu texto. Eu falei do princípio da celeridade, falei do princípio da fundamentação, falei do princípio da publicidade. Então vocês entendam aí, Constituição como base principal. Então, dentro de um determinado processo, se os dois códigos me falam da mesma coisa, eu tenho que fazer, sendo aí um bom advogado técnico, eu pego a Constituição, utilizo, somo com o Código de Processo Civil, se for numa demanda civil, utilizo os dois códigos para reforçar, os dois artigos para reforçar a minha petição, porque tem uma lei principal, que é a Constituição, lei fundamental, me garantindo o mesmo direito que eu estou aqui solicitando na esfera civil. Olha, excelência, tem a Constituição e tem o Código de Processo Civil que me garante. Então, vamos aí atender essa demanda de acordo com o que prevê a lei, Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, vou continuar ainda com o código,
O próximo tema é um pouquinho mais curtinho, então a gente vai falar aí de mais coisas no mesmo dia. A gente vai falar do capítulo 2, que é a aplicação das normas processuais. O livro 2 também, título 1, a gente vai tentar iniciar, porque também não é tão extenso, não é tão longo. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês aproveitem o vídeo nessa ordem cronológica. Estou explicando aqui desde o parágrafo 1º e vamos até, pelo menos, eu pretendo, partir para a parte da citação e intimação, como o próprio código aqui, se possível para a parte recursal. Aí não garanto tanto, porque o nosso tempo, nosso ano letivo já está acabando, vocês estão no final aí no terceirão. Então, nos recursos, creio que a gente não consiga ingressar, mas nessas partes processuais aí, nessa parte aí de primeira instância, eu quero pelo menos finalizar com vocês. Então, mais uma vez, sempre eu falo em todos os vídeos, me chamem nas dúvidas, façam as anotações, tá? Não tenham vergonha de perguntar nada. Se tiver vergonha de perguntar no grupo, pode me chamar no privado, você já me conhece, certo? Aguardo vocês no horário da aula. Se cuidem aí, se protejam da pandemia, quero ver vocês bem. Se possível, ainda retornaremos esse ano, tá? Se não retornarmos, pode me convidar aí para a formatura de vocês. Eu aguardo a todos dentro do horário e um beijo para vocês.